xenofobia na África do Sul. Tensão volta a eclodir na Líbia e as forças rebeldes estão a 60 quilómetros de tomar a capital. Muito boa noite, este é o jornal. 162 pessoas morreram, vítimas do ciclone Idai no distrito de Sussundenga. Nesta quinta-feira, um corpo de uma vítima que era dada como desaparecida foi encontrado. Só na escola primária de Matarara morreram 10 alunos. A localidade de Matarara, em Dombe, foi seriamente afetada pelo ciclone Idai. Com o reinício das aulas, esta quinta-feira, a direção da escola primária local revela preocupação devido à morte de alunos. A escola Berca, primeira a sétima classe, 410 alunos, mas neste número ainda não se puseram todos à escola sim. E salientar também que deste número perdemos 10 alunos. Identificados? Sim, identificados. Com o desabamento de salas de aula, os poucos alunos que já se apresentam à escola aprendem debaixo de árvores. Os outros já estão lá mobilizados porque o centro está mais próximo, só que então estão já a se acomodar com os pais porque o centro esteve aqui. Então, para o local identificado onde vão passar a viver permanentemente, então os pais ainda não estão assim todos na totalidade a se abrigar. Estão ainda a tratar do talhão e creio que a partir de segunda-feira todas as crianças poderão se pôr à escola. Outra grande preocupação é o material escolar que a água levou. O estado psicológico das crianças após a interrupção e o ciclone tende a normalizar a normalidade, visto que todas as crianças perderam todo o material escolar, todo completo, e agora um e o outro está a tentar se reintegrar com um pouco também que a escola tem, vamos dando um caderno, um lápis e uma caneta para poder se integrar às aulas. 3 pessoas morreram de ontem para hoje em Sofala, vítimas de cólera, de um total de 334 novos casos. Os óbitos foram registados nas cidades da Beira, Dondo e no distrito de Nhamatanda. Dados preliminares indicam que 217 mil pessoas já receberam vacina contra a cólera. Em relação às últimas 24 horas, registramos na província de Sofala um total de 333 casos de cólera e 3 óbitos. Na cidade da Beira, no distrito da Beira, 246 casos com um óbito. No distrito de Nhamatanda, 26 casos e um óbito. E no distrito do Dondo, 64 casos e um óbito. Referir que tivemos alguma dificuldade hoje na recolha de dados em relação ao distrito do Buze devido às comunicações, mas amanhã, no balanço da manhã, iremos trazer um cumulativo de 2 dias de notificação no distrito do Buze. Em relação à vacinação, dizer que já vacinamos até hoje, são dados preliminares, cerca de 217 mil pessoas receberam vacina contra a cólera, o que representa uma cobertura de cerca de 26%. Olhando para aquilo que é a nossa planificação, nota-se claramente as populações estão a aderir a esta vacinação, porque pelos dados que apresentamos, notamos uma grande afluência da população em receber esta vacina. Gostaria de deixar aqui 2 recomendações. A primeira é em relação aos óbitos que tivemos nas últimas 24 horas. Estes óbitos, quando analisamos os 3 óbitos que chegaram nos hospitais, perderam a vida porque chegaram numa situação muito grave de perda de líquidos pelas fezes e pelos vômitos, a chamada desidratação grave. Então, eu queria mais uma vez lançar este apelo para as pessoas imediatamente dirigirem-se à unidade sanitária com o mínimo sinal de diarreia ou vômito. A segunda... 4 crianças e a sua respectiva mãe morreram no povoado de Mbimbiri em circunstâncias estranhas logo a seguir ao ciclone e as cheias. A família diz que foram vítimas de feitiçaria protagonizada por um parente.
Este é Manuel Beula, avô paterno das 4 crianças que perderam a vida no dia 17 de março. A família viu sua casa ficar destruída pelo vento e pela água das cheias que os invadiu. Mas, no seu caso, 2 dias depois a água escorreu e regressaram para casa. De repente, as crianças, uma a uma, foram perdendo a vida, incluindo a sua mãe. Como que morreram as crianças? De manhã, fui surpreendido, uma chamada lá em casa, tinha que sair a correr para lá. Quando chego lá, se encontrou 2 crianças, já estavam mortas. Quando chegou ele de novo, a outra criança de novo perdeu a vida. Tentou explicar o que aconteceu. Então, como o filho, seu filho, disse que andou levar droga, não que levou, então essa coisa de drogas, que fez matar a criança, então levar a criança para o profeta, daí logo morreu uma outra criança. Aí eu presente, já não tinha como fazer. O fenômeno é estranho, segundo explica o Sr. Beula. Crianças inflamavam a barriga, davam refresco, inflamavam a barriga, morria uma criança, outra de novo davam refresco, inflamava a barriga, morria outra criança, assim como perderam a vida as crianças. Elas morreram da mesma maneira, quando davam leite e refresco, então tomava, a barriga reduzia, de repente inflamava de novo, então crianças não existiam, perderam a vida. Todas as crianças morreram da mesma maneira, assim como morreram as crianças. E porque não há hospital na área de residência, improvisaram um remédio que só piorou a situação das crianças e da mãe. Eu quando dava aquele medicamento, aquele refresco e leite, então as crianças lançavam. Sim. Lançavam, sim. Assim, levava tempo já vomitar. Levava muito tempo para vomitar. A família confessa que, por achar estranha a morte de 4 filhos e a própria mãe, consultou um curandeiro que lhes deu uma certeza. Que foi um feitiço feito pelo irmão do pai das crianças, ou seja, filho mais velho do Sr. Beula. Só desconfiar que ele mesmo pode ter ido buscar droga para poder matar as crianças. As crianças e a mãe foram imediatamente enterradas e não se sabe explicar cientificamente o que terá causado a morte, até porque ninguém mais naquela região perdeu a vida ou teve sintomas semelhantes. E pior, nem houve espaço para autópsias. De volta a Manica, onde extensas áreas agrícolas foram devastadas pelo ciclone Idai. A população afetada, que começa a reerguer-se, está empenhada no relançamento de culturas da segunda época para sair da dependência alimentar. O milho é o principal alimento na província de Manica. Extensas áreas desta cultura e não só foram perdidas devido às inundações. A fome já espreita e muitos recorrem a folhas de batata doce para se alimentar. Mas os solos já começam a reencontrar-se. Nestes mesmos solos saturados, a população procura produzir, mas a grande preocupação é a falta de semente. Todo o milho foi levado pela maldita água. Assim estou a tentar relançar a segunda época, mas a semente apodreceu com a chuva. Estou a tirar folhas de batata doce para comer a si mesmo, porque todo o milho foi arrastado antes de secar. Um grito de socorro que já está a merecer a atenção do governo, que para o efeito começou esta sexta-feira a distribuir sementes, enxadas e outros instrumentos para a população retomar as suas atividades agrícolas, visto que neste momento já estão a preparar as machambas e a receber as sementes, que nós recebemos no total 14 toneladas de semente, que redistribuímos ao nível do distrito, em que o posto administrativo de Dombe, do momento, nós demos 5 toneladas. Questionamos ao diretor provincial da Agricultura e Segurança Alimentar de Manica se apenas a distribuição de semente de milho é suficiente para a população sair da dependência alimentar. Vamos a começar com a semente de milho, que é o que está disponível neste momento, mas proximamente haverá distribuição de kits de hortícolas, e basicamente hortícolas, e mais utensílios agrícolas. Ao nível de Manica, deverão ser distribuídas à população afetada nos distritos de Gondola, Sussundenga, Chimoio, Vanduz e Tambara, cerca de 50 toneladas de semente de milho de ciclo curto. A Procuradoria a nível da cidade da Beira confirma a detenção de 3 pessoas em conexão com roubo de donativos para ajuda às vítimas do Idai. Entretanto, a diretora-geral do INGC, Augusta Maíta, distancia-se das informações e diz que até o momento nenhum funcionário do INGC está envolvido no esquema.
Depois de muito alarido à volta de supostos desvios de donativos, eis que surge esta sexta-feira a diretora-geral do INGC a contestar todas as informações postas a circular. Augusta Maita deu garantias que nada ficou pelo caminho e que nenhum funcionário do INGC está envolvido em esquemas de roubo de produtos doados para as vítimas do ciclone Idai, pelo menos por enquanto. Até ao presente momento, embora tenhamos estado a acompanhar com alguma preocupação o envolvimento dos funcionários do INGC, até o momento presente não tivemos ainda nenhuma indicação do governo e de parceiros, portanto, de que alguém já foi indiciado, portanto, por desvio de bens, portanto, que estão a ser canalizados para assistência humanitária. Augusta Maita fez saber que estão em curso medidas de controlo de tudo que sai dos armazéns do INGC até ao destinatário final e apela à população a denunciar, caso perceba algum movimento estranho por parte dos responsáveis dos donativos. Queremos fazer um apelo direto para todas aquelas pessoas que tiverem identificado, que encontrarem uma situação dessas, para que denunciem e informem para que as autoridades locais, as autoridades competentes possam agir em tempo útil. Apesar de Augusta Maita ter dito que não há desvio de donativos por parte de seus funcionários, a PGR disse esta sexta-feira que há 3 detidos aqui na cidade da Beira e também no distrito de Dondo pelos mesmos motivos. Temos 3 detidos, devem saber, que desviaram quantidades, 19 sacos de arroz de 25 quilos, 19 sacos de farinha de 10 quilos, 11 sacos de soja de 10 quilos, 1 saco de feijão manteiga de 100 quilos. Este é um dos casos que ocorreu no início desta semana. Existem outros casos, que é no Dondo, temos um processo com um arguido. As contradições entre o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e também da Procuradoria-Geral da República deixam mais dúvidas que poderão ser esclarecidas nos próximos dias. Gaspar Xirinza, Ana Maria Albino, STV, Beira. Cerca de 50 mil pessoas esperam por receber ajuda no povoado de Bimbiri, no distrito de Nhamatanda. A ajuda está no povoado desde ontem, mas os líderes comunitários dizem que só podem entregar os produtos quando tiverem as listas das pessoas que necessitam de ajuda prontas, o que poderá acontecer amanhã. Augusto Armando tem 9 filhos e vive agora nesta cabana que antes servia de celeiro. Todas as suas 6 casas foram arrasadas pelo vento e força da água das cheias, que levaram igualmente seus animais e milho que aqui guardava. Há 20 dias que não tem o que dar aos seus filhos. Esse arrasca como um macaco. Andar a procurar que ele, não sei, alguma coisa que ele foi deixado lá na machamba dele, pouco de aguentar, mas não é para aguentar nada. Só nós estamos a viver como um macaco só. Nenhuma de parando de fazer aqui. Desde o dia 14 de março, ele e sua família não mudam de roupa, porque tudo o que tinham, a água levou. Roupa, tudo aqui, não tem nada, só essa roupa que nós estamos a vestir, só que nós estamos só. Não tem mais nada, nem manta, nem o que nós estamos aqui. Casa, tudo aqui, é só que foi patifado, que nenhuma aqui. Está a dormir no cereiro que está aí, quando, está a sofrer mal aqui. Ouviu que na quinta-feira helicópteros levaram produtos alimentares para lhes ajudar e, juntamente com sua esposa e os filhos, dirigiu-se à escola onde se deveria distribuir alimentos, mas não recebeu nada. Já recebeu ou não? Ainda não recebeu nada, há de receber amanhã. Sim. Aproveitou levar os filhos para fazer consulta médica, pois já há aqui uma equipa conjunta de médicos militares e do Ministério da Saúde. E aí no hospital aqui, no médico aí, para aproveitar essas crianças, porque ele está doente. Está a sentir cabeça e corpo está quente, com tosse. Mas por que afinal os líderes comunitários preferem guardar a comida que receberão do INGC para distribuir à população?
e não entregamos porque não tínhamos lista totalmente feita, porque nós fizemos levantamento agora. E depois não entregamos porque não tínhamos ainda um número. Outros trouxeram ontem os dados para poder comprar. Já compramos, mas já temos uma lista fixada, então vamos poder distribuir. Quando? A partir da manhã. Vamos distribuir. A partir de quando? Amanhã. Vamos distribuir, estamos para o chefe da igualdade, não está ausente. Os mesmos têm consciência de que é urgente entregar a comida às pessoas, porque elas não têm o que comer há mais de 20 dias. Tem a urgência, só que o chefe não está, mas já está, tem uma equipa já que já está formada para poder aderir a essas coisas. Sim. Mas antes não tinham as listas? Tínhamos, só que do ano passado. Já não dá para dar, porque tem muita, o número aumentou muito, então para dar para outros não ficar sem nada. Não estava bom. Em Bimbir temos 8 bairros. Nos 8 bairros, então, já temos um levantamento suficiente para poder dar às pessoas. Quantas pessoas? 8.956 famílias. Sim, afetada com o ciclone. Esta povoação, que dista 55 km da vila-sede de Nhamatanda, está isolada porque as estradas não estão acessíveis e a solidariedade entre os residentes é o que os mantém vivos. Muitos milhos foram evacuados com a água. Só no lugar um pouco em cima é que ficaram um pouco de milho. E sempre, como somos vizinhos, somos pessoas que conhecem entre outras pessoas, sempre ia ajudar entre nós. E estamos a viver só por viver Deus conosco, mas não tem onde ir fazer tratamento, não sei. Mas estamos a viver só graças a Deus. Aqui, os médicos há 2 dias que tentam responder à avalanche dos doentes. À chegada a este local, depararam com uma mulher grávida que acabava de entrar em serviço de parto. Mas ainda faltavam algumas horas para o bebê nascer. Ontem e hoje atendemos uma coisa de 970 pacientes. Maioritariamente malária, e a segunda é a bilharziose, depois vem as diarreias. Durante a viagem de regresso à Beira, a mulher grávida quase dava parto no helicóptero, mas conseguiu chegar à Beira, tendo sido levada para o Hospital Central. O Banco de Moçambique considera prematuro avançar com perspectivas macroeconômicas após o ciclone Idai que arrasou a região centro do país. Numa sessão com a imprensa, o Banco Central diz que aguarda pela avaliação do governo. O Banco de Moçambique está atento e aguarda pelas avaliações que o nosso governo está a efetuar em relação ao ciclone Idai. E na altura própria irá incorporar nas suas projeções e analisar os impactos macroeconômicos sobre as variáveis que o Banco de Moçambique acompanha. Pelas notícias, entretanto, que nós estamos todos a acompanhar, é já muito claro que os impactos são devastadores, são enormes, em geral sobre a região centro do país e, em particular, a cidade da Beira. Por outro lado, o Banco Central sancionou 9 bancos comerciais ao longo do ano passado por autorizar transações suspeitas sem comunicar ao regulador do sistema financeiro. Perto de uma dezena de instituições financeiras ativas no Moçambique terão violado a Lei 14/2013, de 12 de agosto, referente ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, ação criminosa que valeu punições por parte do Banco de Moçambique. O nível de branqueamento de capitais existente no país. A chefe do Serviço de Departamento de Supervisão do Banco Central, Emília Mabunda, exortou os bancos comerciais a conhecer um perfil do risco dos seus clientes. Compete a cada instituição aplicar estes deveres. Nós temos feito reuniões, ou fizemos recentemente uma reunião com o sistema bancário para fazer um lembrete daquilo que são os deveres, que tem que fazer primeiro uma avaliação do risco dos seus clientes e, em função da avaliação que fizerem, aplicar medidas de diligência diferenciadas, simplificadas para clientes de baixo risco e reforçadas para clientes de alto risco. Não posso dizer com precisão até que ponto as instituições estão a observar estes deveres nas suas transações com os clientes, mas temos feito este trabalho de sensibilização para a aplicação da lei tal e qual está estabelecido.
Esta é a segunda vez que o Banco de Moçambique anuncia publicamente medidas punitivas relativas a transações suspeitas na banca, sendo que entre 2015 e 2016 o regulador do Sistema Financeiro Nacional sancionou um total de 15 instituições financeiras por violação da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. Refira-se que a próxima avaliação do risco deste tipo de crime está prevista para o próximo ano. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável doou 240 toneladas de semente de milho para camponeses vítimas das inundações. Na província da Zambésia foram afetados 110 mil camponeses e 73 mil hectares de áreas de produção de culturas diversas foram destruídas. Das áreas perdidas da cultura do milho corresponde a mais de 9 mil hectares e com as 240 toneladas doadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, as autoridades esperam recuperar a produção de milho perdida na primeira época. Temos 200 mil hectares inundados, dos quais 70 mil perdidos, hectares de culturas diversas, fundamentalmente milho, arroz, mandioca, feijões, e um dos pedidos que têm sido feitos pela população, quer nas zonas de reassentamento, quer nos campos de acomodação, quer também nos seus locais onde já estão a viver de novo, mas perderam tudo, é recomeçar a sua vida. Este é um investimento do governo diretamente, à volta de $1,5 milhão estamos a tirar para a compra dos kits. Não é só sementes que vamos entregar, também vamos entregar enxadas e katanas, e esse todo valor é coberto pelo orçamento do Estado, $1,5 milhão. O diretor provincial da Agricultura e Segurança Alimentar diz que a semente do milho vem aliviar os produtores. Estamos já a entrar na fase pós-emergência, em que temos que apoiar as famílias, principalmente neste momento estamos a falar das famílias produtoras, em que perderam as suas culturas. Estamos já na segunda época. Em maior parte dos sítios as águas já baixaram, há condições propícias para que possamos avançar com a segunda época. A semente será imediatamente distribuída aos produtores das áreas afetadas. Vamos olhar para outras notícias. Afinal, Ricardo Tomás não perdeu o mandato de deputado e deverá ser ouvido pela primeira comissão da Assembleia da República. Aqui, o deputado do MDM vai se explicar sobre as circunstâncias em que concorreu pela lista da Renamo em Tete nas eleições autárquicas de 2018. Na quarta-feira, o porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, Mateus Catupa, anunciou que havia uma decisão segundo a qual Ricardo Tomás perdeu o mandato. Essencialmente, o fato dele ter aceito, convidado pela Renamo, ter aceito de se candidatar como presidente do município da cidade de Tete. Entretanto, nesta sexta-feira, a Renamo disse que Mateus Catupa faltou à verdade nas suas declarações à imprensa e foi precipitado ao anunciar o desfecho de um assunto que ainda está em averiguação. A Comissão Permanente da Assembleia da República, no âmbito das suas competências, tomou duas decisões. Primeira, remeter à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade o pedido do MDM de perda de mandato para que a Comissão inclua no seu parecer o contraditório resultante da audição ao deputado Ricardo Frederico Tomás. Segunda, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade deverá então submeter o competente parecer à Comissão Permanente da Assembleia da República, a quem caberá agendar a sessão plenária para anúncio da perda de mandato. A Renamo defende que Ricardo Tomás deve ser ouvido para a salvaguarda do princípio do contraditório, conforme recomendam a Constituição da República e o Estatuto do Deputado. A mesma posição é defendida pelo presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República.
Edson Macuacua diz que Ricardo Tomás não compareceu à audição que estava marcada para esta sexta-feira, mas tem 5 dias para o fazer. Ele tem que ser ouvido, tem que ser dado oportunidade de defesa e nós temos que analisar todos os elementos de facto, fazer o necessário enquadramento jurídico, desencadear o processo e emitirmos o competente parecer sobre a matéria que será depositado junto da comissão permanente que tem a competência para tomar a última decisão. Das perguntas enviadas a Ricardo Tomás, a primeira comissão pretende saber, por exemplo, se o deputado eleito pelo MDM assumiu ou não funções na Renamo e a que partido pertence neste momento. A esta vez sabe que Ricardo Tomás pediu esta quinta-feira a dispensa à Assembleia da República para tratar assuntos pessoais e só deverá retomar no dia 22 de abril. A empresa Correios de Moçambique deve mais de 50 milhões de meticais aos trabalhadores. Devido às dificuldades financeiras, a empresa vai diminuir metade dos trabalhadores e vender ações no âmbito da reestruturação já aprovada pelo governo. Foram quase 50 trabalhadores que esta quarta-feira paralisaram as atividades na empresa Correios de Moçambique para reivindicar o pagamento de salários atrasados. Mas o problema é, afinal, muito mais profundo do que se podia imaginar. A diminuição do número de clientes, a melhoria da tecnologia de informação e comunicação. Temos também excesso de empresas privadas a operarem no mercado. Civis e militares recebiam as suas remunerações via Correios de Moçambique. Perdemos esse serviço em detrimento dos bancos. Estamos a falar também do excesso de número de trabalhadores. As dificuldades financeiras são antigas, mas pioraram quando o serviço Post-Base sofreu com os impactos do ciclone Idai. Aliás, essa foi a causa do atraso do salário de março. O Post-Base mais uma vez voltou a ficar afetado porque os passageiros tiveram receio de viajar para a província de Tete, para a província de Sofala e província da Zambésia. Para tirar as contas do vermelho, o Conselho de Administração decidiu reestruturar a empresa, uma solução que passa pela redução de 362 dos 650 trabalhadores, através de despedimentos e reformas antecipadas, venda de 5 imóveis e privatização da empresa com a venda de quase metade das ações. No mercado onde existem cerca de 40 empresas nacionais e internacionais a competirem, uma empresa que fornece serviços com qualidade deve, portanto, ter os mesmos padrões, deve, portanto, estar no mesmo mercado e a competir em igualdade. O plano de reestruturação da empresa já foi aprovado pelo governo e no próximo mês inicia a análise da proposta de alienação, um trabalho que irá envolver o Banco de Moçambique e o Ministério da Economia e Finanças. Estudantes da Universidade UTIV vão ter acesso livre ao recinto da 6ª edição do Mostec, que terá lugar em maio. Para tal, a direção do Mostec assinou um memorando de entendimento com a instituição de ensino superior nesta sexta-feira. Vamos estar em Mostec, vamos estar conectados na tecnologia. Espero que na gala e nos eventos da Mostec vocês sejam capazes de apresentar projetos inovadores. Trata-se de um convite lançado após a assinatura do memorando de entendimento entre as partes. Na ocasião, o presidente da Comissão Executiva da Mostec, a maior feira de tecnologia do país, convidou os estudantes da área de informática da Unitiva a tirarem proveito das tecnologias de modo a se tornarem empreendedores. Dos sistemas de informação. Daniel David desafiou ainda os estudantes a elaborarem projetos para apresentarem durante a feira Mostec, marcada por os dias 15, 16 e 17 de maio. Vamos fazer pitch. E esse pitch, eu como investidor, se eu achar que o projeto é bom, eu vou ser sócio, vou investir, seja $50 mil, $100 mil nesse projeto.
Por seu turno, o reitor da Unitiva garantiu que a instituição que dirige vai ter uma participação exemplar no evento. Cada participação nossa não fosse uma mera participação, cada participação nossa nos conduzisse a uma redação acadêmica. A resposta dos estudantes não tardou. Os jovens da Universidade do Tive estão unidos e até já estão a desenhar um projeto de empreendedorismo. Estamos ainda a criar alguns projetos, portanto, de sistemas informáticos, algumas plataformas, sejam elas online, assim como desktops, que portanto poderão fazer uma gestão, portanto, não só de funcionários de uma dada empresa, mas como também da própria área financeira. Transformação digital, os desafios da nova era, é o lema da Mostec deste ano. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais, estamos de volta ao jornal. Alguns transportadores de passageiros que operam na cidade de Maputo não estiveram a trabalhar desde a manhã desta sexta-feira, tudo porque nas suas cartas, ou melhor, tudo porque as suas cartas de condução foram apreendidas e foram multados por conduzir sem a carta de serviços públicos. Uma autêntica confusão. Nós temos que trabalhar para conseguir pagar esse dinheiro. O desespero de quem foi pego de surpresa. Não há transporte, não há nada. Com a notícia e terá de fazer a sua viagem a pé. Foi neste clima que acordaram alguns terminais de chapas na cidade de Maputo, depois do Conselho Municipal ter interditado a circulação de todos os transportes semicoletivos de passageiros que não possuíam a carta de condução de serviços públicos. Todos os documentos estão com eles. E a notícia não caiu bem para alguns transportadores que consideram injusta a medida da ilegalidade, uma vez que não receberam nenhum tipo de aviso prévio. E se for para serviço público, que eles que nos dão um tempo nós para podermos tratar de serviço público, porque em condições normais, para ter serviço público, um que tem profissional, não é de hoje para amanhã. Se tens um pesado, tens que ter 2 anos para poder fazer serviço público. Vocês não sabiam que para transportar passageiros tem que ter serviços públicos? Isso sabíamos, mas não temos como. A gente está conseguindo organizar, não é daqui para aqui. Sim, não é daqui para aqui. Eles têm que nos dar um determinado tempo, um ano. Para nós não é fácil trabalhar hoje em dia. Os transportadores paralisaram as suas atividades e quem sofreu são os passageiros. 2 horas desde as 8 só aí. Para onde é que vai? Vou à Baixa. E assim que chapas não estão? Sai. E assim que chapas não estão a operar, como é que vais fazer? Só posso caminhar, não tem maneira. Só posso caminhar até lá. Caminhar daqui até Baixa? Não há hipótese. Só posso caminhar. Eles decidiram parar, não temos maneira. Confrontado com a situação, o presidente do Conselho Municipal de Maputo disse que o município tem regras e devem ser cumpridas. Não é numa cidade que cada um faz o que quer, não pode ser. Portanto, por isso é que existe um município, existe um Conselho Municipal, existe o Presidente do Conselho Municipal, que é para nós podermos ir de encontro à satisfação daquilo que são os anseios e preocupações dos municípios. Em relação ao banimento definitivo das carrinhas abertas vulgo My Love para o transporte de passageiros e de semicoletivos de 15 lugares, a ilegalidade promete proceder de forma gradual. A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela dos Santos Lucas, disse esta sexta-feira que o governo moçambicano tem conhecimento dos casos de xenofobia que eclodiram na vizinha África do Sul, concretamente em KwaZulu-Natal. A diplomata diz que o executivo moçambicano está a acompanhar atentamente e garante que nenhum moçambicano sofreu ataques por parte dos insurgentes. Nós estamos a seguir, nós, como sabem, nós temos as nossas missões diplomáticas, que é a nossa missão diplomática, a nossa embaixada em Pretória, mas também os consulados.
Temos o nosso consulado em Joanesburgo que está a acompanhar diretamente este assunto. Como sabem, mas tem um assunto localizado, está mais na província do KwaZulu-Natal. Até aqui não temos nenhuma informação sobre algum moçambicano que tenha sido atacado ou alguma coisa assim. Mesmo em termos de camionistas também não. Mas o que está a acontecer está, e é preocupação também do governo sul-africano, porque a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul convocou os embaixadores africanos. E já tiveram encontro, o nosso embaixador esteve lá, o nosso cônsul-geral em Joanesburgo também esteve lá, e ela disse que isto não faz parte da política da África do Sul, não é? A África do Sul sabe que muitos dos nossos países aqui na região foram os que lutaram, né, apoiaram a África do Sul na luta contra o apartheid. Então não tem como, não é, o governo sul-africano, o povo sul-africano ter estas intenções ou estas ideias de xenofobia contra os seus irmãos africanos. Então o governo sul-africano está a seguir de perto. Ela prometeu convocar mais uma vez, né, os nossos embaixadores. Então temos recebido informações diárias, não é, da embaixada, do nosso alto comissariado, mas também do nosso consulado geral em Joanesburgo. A empresa Eletricidade de Moçambique renovou o contrato de fornecimento de energia elétrica à sua congênere do Reino do Lesoto. O contrato para o efeito foi assinado hoje em Maputo. É uma parceria que já vem desde 2008 e o contrato assinado esta sexta-feira, descrito pelo PCA da EDM como prático e flexível, satisfaz a aspiração da empresa de aumentar e diversificar a sua carteira de clientes estrangeiros, ao mesmo tempo que garante diversidade de fontes e segurança energética ao Lesoto. Entendemos que, por do estudo feito, há de haver uma faturação anual entre 7 a 8 milhões de dólares. Portanto, esse é um projeto que vai trazer algum benefício, não só para o Lesoto, porque vai ter maior disponibilidade, mas também terá algum balanço em termos de tesouraria da EDM. O acordo prevê o fornecimento de 35 megawatts àquele país e tem a duração de 1 ano. Moçambique estabelece 3 grandes zonas de referência para o tratamento da fístula obstétrica. Trata-se das províncias de Nampula, Zambésia e Cidade de Maputo, onde até 2021 deverão ser tratadas 6.891 raparigas e mulheres, num projeto orçado em 270 milhões de meticais. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 milhões de mulheres sofrem de fístula obstétrica em África, Ásia e América Latina. Entre os 50 mil e 100 mil novos casos registrados anualmente há em todo o mundo. 2.500 ocorrem em Moçambique, fazendo da fístula obstétrica um problema de saúde pública. Urge a necessidade de investirmos cada vez mais no acesso e na disponibilidade de recursos para tratarmos destas mulheres. Esta sexta-feira, a cidade de Maputo acolheu o lançamento de um projeto que prevê prover tratamento para cerca de 7 mil mulheres que sofrem de fístula obstétrica até 2021. Desde 2003, o FUNIAP, como os seus parceiros, conduz uma campanha global para eliminar a fístula obstétrica, com o objetivo de reduzir o número de pacientes com fístula obstétrica, especialmente nos países em desenvolvimento. Denominado Uma Vida Nova e Digna para as Raparigas e Mulheres que Sofrem de Fístula Obstétrica, o projeto orçado em mais de 270 milhões de meticais prevê ainda prover a reintegração social de mais de 600 mulheres e a capacitação de 56 médicos. Vamos olhar o mundo e começamos pela Líbia, onde a tensão volta a subir. O Exército Nacional, comandado pelo general Khalifa Haftar, já está a 60 quilômetros de Trípoli, capital do país, onde está sediado o outro governo reconhecido a nível internacional.
Numa altura em que decorrem as eleições municipais na Líbia, os sinais de um agravamento de conflito estão à vista. O Exército Nacional do governo rebelde do general Khalifa Haftar, sediado a leste do país, está desde quinta-feira em marcha em direção a Trípoli, capital da Líbia, onde se encontra o governo paralelo com reconhecimento internacional. O exército de Haftar já está a 60 km da capital que pretende capturar. Por sua vez, o governo de Trípoli, que conta com o apoio de grupos armados, diz-se pronto para travar a marcha do Exército Nacional. O agravamento da situação ocorre após a visita do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que impede solução não violenta a duas partes em conflito. No encontro que tive com o presidente do Conselho, partilhamos o reconhecimento de que não há solução militar para nenhum problema no mundo. E isso se aplica também à Líbia. Várias nações com interesses econômicos na Líbia, como Itália, França, Reino Unido, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, emitiram um comunicado em conjunto manifestando a preocupação com o agravamento da situação. A Líbia está mergulhada em caos desde a queda do líder Muammar Gaddafi em 2011. A companhia aérea Ethiopian Airlines e a empresa norte-americana Boeing sofrem o primeiro processo judicial de uma das famílias das vítimas da queda do avião 737 MAX 8. O processo foi entregue ontem ao Tribunal Federal em Chicago. Ainda não se sabe de quem é definitivamente a culpa pela queda do Boeing 737 MAX 8, que matou 157 pessoas que seguiam a bordo no dia 10 de março. O relator preliminar da investigação inocenta os pilotos da Ethiopian Airlines, argumentando que estes fizeram de tudo quanto era necessário para impedir a queda da aeronave. Entretanto, a família de uma vítima norte-americana, Sami Stomo, decidiu não mais esperar pelos resultados finais, tendo esta quinta-feira submetido no Tribunal Federal dos Estados Unidos em Chicago o primeiro processo judicial contra a fabricante Boeing, a Ethiopian Airlines e Rosemont Aerospace, empresa responsável por fabricar algumas peças da aeronave Boeing. Estas três entidades são acusadas de colocarem lucros acima de segurança. Ainda sobre o processo, avança-se a possibilidade da Administração da Aviação Federal dos Estados Unidos ser acusada por ter certificado o Boeing 737 MAX 8. Do outro lado, espera-se que os resultados finais da investigação sejam conhecidos ainda este ano. Hoje é sexta-feira e no próximo bloco teremos a habitual análise dos factos da semana com Tomás Vieira Mário. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20, 28 graus de máxima para Xai-Xai e 21 de mínima, 31 graus de máxima em Inhambane e 22 de mínima. No centro do país, Tete, 34 de máxima e 22 de mínima, 29 graus de máxima no Chimoio e 15 de mínima. Beira terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 22, Climane 31 também de máxima e 24 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 25 graus e uma mínima de 16, 31 graus de máxima para Pemba e 21 de mínima. Muito boa noite, uma vez mais. Este é o espaço reservado à análise com Tomás Vieira Mário. Ora bem, vamos olhar para três assuntos que dominaram a semana. Tomás, muito boa noite. Um ponto prévio está ligado com esta paralisação dos transportadores privados, passageiros, a nível da cidade de Maputo. Outrora, o município havia criado aqui alguma abertura para o trabalho destes operadores. Até parte dos chamados Mailov para responder a um problema da crise do transporte. Hoje, só aqui esta paralisação, alguma chantagem a quem diga. Concorda com esta opinião? Boa noite, Gesilda. Eu, antes de mais, quero saudar esta medida do Conselho Municipal de Maputo. Realmente, a nossa cidade já se tornou insuportável, sufocante, e eu acho que nestas duas últimas décadas, Maputo
degradou-se de forma inaceitável com um processo de caótica ruralização da cidade, com todo tipo de desordem. Eu penso que esta medida é acertada e não há como dar razão aos que paralisaram os transportes, porque dizem que deviam lhes ser dado tempo, mas sabem que a condição é essa, de condução com cota de serviço. E, portanto, o tempo que pedem é o tempo que tiveram antes de ir à estrada, que não foram. Então, eu acho que é justo, eu acho que até é tardio. Maputo precisa realmente de medidas muito fortes e muito corajosas para sair do sufoco em que está. Maputo não se consegue andar em lugar nenhum. As lojas não têm entradas porque na loja estão lá vendedores ambulantes. O que se passa a vender comida na rua é um risco à saúde pública muito antigo. Falamos muitas vezes de barracas em frente às escolas. São problemas muito sérios e muito antigos que foram tolerados talvez por uma questão de eleitoralismo, para ter votos. Mas eu penso que é tempo de realmente alguém dizer assim, Maputo, basta. Vamos pôr alguma ordem aqui. Eu acho que isto que aconteceu hoje é saudável e deve ser pronúncio de mais medidas desta série, de coragem, para que Maputo volte a ter alguma dignidade, algum espaço de respiração. Tomás, estamos a falar de um setor que é dominado pelos chamados chapacenses. Sim. Com esta decisão, que impacto é que isto vai criar no transporte de passageiros? É assim, eu acho que a decisão deve ser assim, devem se organizar, de uma vez por todas. Não se pode eternamente tolerar com discursos populistas de que o povo vai sofrer, porque isso perpetua a desordem. Eu penso que é tempo de realmente haver coragem, sim, tem que se organizar, as pessoas querem trabalhar, querem fazer dinheiro, mas têm que ir à rua organizadas. Então eu acho que é correto, não vale a pena andarmos com discursos populistas de que depois eles é que socorrem a população, mas socorrem a população com segurança e seguindo a ordem, segundo a lei. Eu acho que é correto e deve ser assim. Tá. Vamos ao outro tema, que é a deposição da proposta de lei de revisão da lei do trabalho. Neste caso, empresários dizem que a proposta da revisão da lei do trabalho submetida à Assembleia da República ignora todas as contribuições e, por isso, representa um perigo à paz laboral que atualmente se vive no país. Concorda? Bom, primeiro, acho que houve uma surpresa pública geral, porque a primeira vez que, em termos públicos, esta revisão da lei laboral é conhecida é pela voz do setor privado, que a rejeita. Okay. E, portanto, parece que não houve, pelo tom da rejeição, não houve qualquer negociação prévia, nenhuma abordagem prévia com o patronato e talvez também com a sociedade dos trabalhadores, porque a rejeição parecia de alguém que foi encontrado na rua com um pacote que não conhecia. É uma rejeição liminar e redonda, então é surpreendente. E se o facto é que não houve previamente algum diálogo entre o Parlamento e o setor empresarial, penso que isso é uma grande lacuna, porque não é de esperar que isso aconteça. É uma área sensível, área laboral, onde tem que haver um equilíbrio entre a intenção do empresariado de ter segurança laboral e também a vontade e o direito dos trabalhadores de terem tratamento digno. Mas isso tem que ser negociado, muitas vezes são negociações muito prolongadas, como houve da primeira vez na revisão da lei do trabalho. Então, fiquei surpreso pelo tom com que a CTA veio ao público rejeitar com voz muito forte. Parecia que foi-lhe dado um papel na mesa para logo reagir sem antes haver uma pré-negociação. Porque se for esse o caso, penso que é negativo. O Parlamento, obviamente, é o órgão legislativo, mas penso que não deve ser aquele que inicia as leis e ela própria, sem antes consultar as forças relevantes, propõe a aprovação das leis. Porque senão assim fica, digamos, uma casa que impõe aparentemente as leis ao povo, o que não seria correto. Então estou surpreso com o tom da CTA, porque é um tom de quem não sabia de nada, de quem não negociou nada previamente, o que, a ser verdade, é muito negativo da parte do Parlamento, se for este o caso. Porque também penso que cá fora, a sociedade civil, de modo geral, não ouvi ninguém até agora
debater essa lei. Não houve, em parte alguma, um debate público prolongado, inclusivo, da revisão da lei. Não houve. Se houve em algum sítio, foi a porta fechada. Então, acho que é uma iniciativa que surpreendeu o público, porque a primeira vez que aparece nas mídias, aparece com um tom da CTA a reprovar liminarmente. Então, não foi um bom começo, do meu ponto de vista, do debate. Deve ser um debate muito mais sereno, muito mais calmo, para que todas as partes envolvidas e relevantes se pronunciem e com calma. Porque, como diz a CTA, se não houver o cuidado devido, pode-se pôr em causa a paz social, a paz laboral. Atenção, também não estou a defender que os patrões têm que ter tudo o que querem, em termos de uma política neoliberal. Não. Tem que haver um equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e o interesse do empresariado. Mas esse equilíbrio tem que ser encontrado na negociação prolongada e tranquila, como parece que não houve até agora. Do ponto de vista de postura da Assembleia da República, acha que este seria o momento da Assembleia da República recuar as bases e voltar à escutação? Penso que a Assembleia não terá outra alternativa, se a intenção é fazer leis que sejam aceitas, sejam consensualmente aceitas, pelo menos minimamente, não terá a Assembleia outra forma senão voltar a 2, 3 passos atrás e encontrar um clima mais tranquilo de perceber o que as partes querem e encontrar consensos de equilíbrio entre todas as partes, a parte laboral, a parte empresarial e, do modo geral, a sociedade, porque é algo que toca a toda a gente, não é só a parte laboral e a parte patronal, mas também a sociedade, do modo geral. Então, penso que, se de facto o ponto em que estamos é o de que o patronato não teve antes oportunidade de debate, pelo menos entre eles, depois com o Parlamento, depois com os trabalhadores. Se essa é a situação, teremos que recuar um pouco e voltar um pouco para trás e encontrar uma plataforma dialogante mais serena. Tá. Vamos virar de página, vamos olhar para a gestão transparente das ajudas às vítimas do IDEI, até porque ao longo da semana fomos tomados por informações de que havia um esquema de desvio de ajudas. Ainda hoje noticiamos que a PGR confirma a detenção de 3 indivíduos envolvidos neste esquema, apesar do INGC desmentir. Como é que olha para todo este... Chiracil, é assim, esta é uma operação muito complexa, muito complexa. Estamos a falar de assistência humanitária a mais de 500 famílias, 25 pessoas, podemos ver de quem falamos. E, portanto, o movimento solidário interno, internacional, foi muito vasto. E chegou muita ajuda, felizmente. Ainda está chegando. E, portanto, a gestão de uma tal operação é complexa, certamente. E, do meu ponto de vista, era de esperar. De um modo ou do outro, houve esse desvio. Mas eu penso que aquilo que é o essencial do que até agora aconteceu é positivo. O governo, no meio de uma operação complexa, penso que tem sabido estar à altura de resposta. E os parceiros internos internacionais também têm visto que o governo está com as mãos no processo. Agora, e acho que isso é muito mais importante, o foco sobre o sucesso da operação, o foco sobre a solidariedade interna dos moçambicanos, o foco sobre o apoio a quem precisa. Penso que isso é muito mais importante, sem querer descurar que, havendo desvios, devem ser denunciados e quem os fizer deve ser punido. Porém, penso que por vezes nós também, moçambicanos, somos tomados por alguma histeria nessas questões. Porque somos um povo, enfim, já escaldado de roubos, desvios. Então, qualquer sinal nos alarma. E muitas vezes ficamos a repetir-nos a nós próprios, esquecendo o essencial. O que eu digo é o seguinte, sim, ainda hoje a PGR de Sofala anunciou 3 detenções de pessoas que tinham roubado uma tonelada de produtos alimentares e por aí. O que é grave, porque são funcionários do INGC. É gravíssimo. Porém, eu penso que, num cômputo geral, não devíamos, como moçambicanos, nos ofuscarmos com esses detalhes, mas continuamos focados na operação, no seu sucesso e no apoio às vítimas. É moralmente inaceitável que, no meio de pessoas necessitadas, os que têm do Estado um salário até,
para a operação ainda roubem aos que não têm nada. É repugnante, é inaceitável. Aí devemos denunciar. Porém, queria ressalvar que nós, até como mídia, não nos podemos perder nesse detalhe, mas sim continuar focados no apoio às vítimas, focados no apelo para que o apoio continue e focados para apoiar quem está no terreno. Sem, repito, obviar que quem está a desviar deve ser condenado e deve ser denunciado, como, aliás, a própria NGC anunciou hoje no encontro com parceiros nacionais e internacionais. Tá. Então, o meu ponto de vista é este. Tá. Tomás, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que próxima sexta estaremos de volta. Claro. Tá. Termina assim o Espaço de Análise, termina também o Jornal da Noite, novo encontro dentro de instantes na STV Notícias.